Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Natália Mariel Melman tinha 15 anos na época dos fatos e vivia em Miramar, na Argentina, com seus pais Gustavo e Laura e outros 3 irmãos. Ela era uma adolescente sorridente, estudiosa, muito positiva, trabalhadora. Ela sempre fazia ali pequenos trabalhos para ajudar a família financeiramente, como por exemplo vendendo jornais ou rifas, e ela também tinha o sonho de um dia se tornar uma médica obstetra. Além disso, como qualquer adolescente de 15 anos, a Natália gostava muito de estar sempre em meio aos seus amigos, ir com eles para festas ou coisas do tipo e se divertir. Ela era inclusive muito querida entre os amigos, tinha vários, então era realmente uma menina muito querida por todos. Na noite de 3 de fevereiro de 2001, a Natália combinou então de sair para uma dessas festas com algumas das suas amigas. Ela deixou combinado então com os pais que ela iria para a festa com as amigas, depois iria dormir na casa de uma delas, e então no dia seguinte, por volta ali do horário de almoço no máximo, ela voltaria para casa. Então a Natália saiu de casa no dia 3 à noite, a madrugada se passou, porém quando foi no dia seguinte, por volta ali do horário que ela deveria chegar em casa, isso não aconteceu. Os pais dela ficaram preocupados, mas resolveram esperar um pouco mais, e então já ali pelo meio da tarde eles já estavam bem preocupados porque ela ainda não tinha chegado, mas infelizmente não tinha como eles entrarem em contato com a Natália porque eles não tinham nenhum celular ou telefone em casa. Então o único meio deles checarem aonde ela estava era se eles fossem ali, presencialmente até a casa da amiga aonde ela dormiria. Eles resolveram esperar mais um pouco então, esperando que a Natália estivesse se divertindo e talvez tinha resolvido ficar um pouco mais na casa da amiga, porém por volta já das 6 horas da tarde, eles cansaram de esperar e resolveram ir até a casa da amiga para ver se estava tudo bem. Ao chegar na casa dessa amiga da Natália, os pais dela ficaram ainda mais preocupados porque a amiga disse que na verdade a Natália não tinha passado a noite lá. Ela disse que elas ficaram a noite inteira na festa e viu a Natália por último por volta de 7 horas da manhã, quando a Natália disse que ia embora sozinha ali do local. Ela disse que não ia mais dormir na casa da amiga, que estava chateada e então resolveu ir embora. E a amiga imaginou que ela tivesse ido para casa ou então dormir na casa de uma outra colega e não se preocupou. Os pais da Natália foram então atrás de outros amigos dela para ver se ela não tinha passado a noite na casa de algum deles. Também foram até a casa de alguns familiares, mas ninguém sabia dizer aonde ela estava e nem tinha visto ela desde as 7 horas da manhã quando ela saiu da festa. Eles também procuraram em praias, que eles sabiam que a Natália gostava de ir, e também foram em vários hospitais, procurando se talvez ela não poderia ter sofrido um acidente ou alguma coisa do tipo, mas infelizmente eles não encontraram ela. Já no fim do dia, então, eles cansaram de procurar e resolveram acionar a polícia e registrar o desaparecimento da Natália. Infelizmente, como acontece em vários casos, quando os pais da Natália foram até a delegacia para registrar o desaparecimento dela, os policiais trataram o caso como se fosse apenas uma adolescente que tinha fugido de casa ou que estava passando um dia ali com os amigos sem avisar os pais. Eles então falaram para os pais dela voltar para casa, esperar um pouco mais, porém os pais insistiram e então foi feito ali um registro de desaparecimento da Natália, mas na verdade foi meio que um registro de fuga. Eles colocaram ali que provavelmente a menina tinha saído por conta própria. Isso não agradou, é claro, os pais da Natália, mas eles não tinham muito o que fazer, então eles continuaram procurando por conta própria. Quando finalmente começaram as investigações, a polícia conversou ali com os colegas que estiveram na festa junto com a Natália. Vários deles confirmaram que por volta de 7 horas da manhã ela se despediu para ir embora. E vários deles contaram que ela fez isso porque ela estava chateada, porque ela tinha tido meio que uma discussão com o ex-namorado dela, que também estava naquela festa, que era um rapaz chamado Maximiliano.
Ao que tudo indica, a Natália tinha ali a intenção de se encontrar com esse ex-namorado na festa, talvez ela ainda tinha algum sentimento por ele, então ela tinha ali a intenção, de reatar o namoro, porém ela acabou encontrando com ele na festa e ele estava acompanhado de uma outra garota, uma menina ali chamada Diana. Então eles acabaram discutindo, ela ficou chateada com aquela situação e então resolveu ir embora para casa para ali esfriar a cabeça. Os amigos disseram que ela saiu sozinha da festa, sem o Maximiliano, porém, várias pessoas viram um homem suspeito saindo logo após a Natália ter saído. Outras testemunhas também que a polícia conversou, pessoas que estavam ali na rua que a Natália passou, disseram ter visto esse mesmo homem com as mesmas descrições andando atrás da Natália a apenas alguns metros por um longo período ali. Ele andou bastante tempo atrás dela, como se estivesse realmente seguindo ela. A polícia rapidamente conseguiu identificar esse homem com base nas descrições das testemunhas, porque na verdade ele já era um criminoso conhecido da polícia que tinha vários antecedentes criminais. O homem em questão era Gustavo El Galo Fernandes, que, como eu disse, já tinha ali várias passagens e era bem mais velho que a Natália. Além disso, aquelas mesmas testemunhas também disseram ter visto um carro de patrulha da polícia passando, rondando ali em volta da festa onde a Natália estava várias vezes durante aquela madrugada e aquela manhã. Então isso também já levantou ali uma suspeita de que talvez os policiais pudessem ter visto alguma coisa e logo os investigadores foram atrás de descobrir quem eram os policiais que estavam em patrulha naquela madrugada. O Gustavo, que foi identificado como sendo o homem que estava seguindo a Natália, foi chamado então para depoimento e ele disse que realmente viu ela caminhando alguns metros à frente dele naquela manhã, porém depois de algum tempo passou um carro de patrulha da polícia e a Natália seguiu por um caminho e ele seguiu por outro e desde então ele não a viu mais. Depois dessa declaração, o Gustavo foi então liberado, afinal de contas não tinha nenhuma prova contra ele. A busca pela Natália foi uma busca bastante intensa, foram espalhadas várias fotos dela por todas as cidades, a família, amigos e também voluntários fizeram buscas por toda a região, além também da polícia, é claro. Também foram feitas buscas aéreas utilizando helicópteros, então realmente teve toda ali uma comoção em volta do caso dela. E a família tinha muita esperança de encontrá-la, Natália, ainda com vida. Porém, no dia 8 de fevereiro, 4 dias após o desaparecimento dela, o seu corpo foi encontrado em um viveiro da cidade, onde já tinham procurado antes, assim que as buscas se iniciaram. O corpo foi encontrado por um rapaz que procurava lenhas no local e acabou encontrando o corpo meio que escondido ali embaixo de uma pilha de folhas, e então ele acionou a polícia. Assim que a polícia chegou no local, eles identificaram que realmente era o corpo da Natália, ela estava com as roupas rasgadas e também tinha várias marcas de agressão por todo o corpo. Ela tinha um trauma grave na cabeça, o nariz quebrado, marcas de queimadura de cigarro em várias partes do corpo e sinais de abuso sexual. Foi feito um exame toxicológico no corpo que detectou um nível altíssimo de álcool no sangue, mas ninguém na festa que tinha ali estado com a Natália viu ela bebendo ao ponto de ficar dessa maneira. Na verdade, as pessoas disseram que ela nem tinha bebido, que ela não era de beber, e também ninguém viu nenhum comportamento nela ali que indicasse que ela estivesse embriagada. Então isso foi muito estranho aí, ter encontrado esse nível de álcool tão alto assim no sangue dela. A causa da morte da Natália foi classificada como asfixia e ela foi sufocada com o cadarço do próprio tênis que ela usava ali naquela noite. Quem cometeu o crime fez um nó em forma de laço nesse cadarço em volta ali do pescoço da Natália.
e segundo a polícia, isso dava a entender que o criminoso teve muito tempo para fazer isso e fez de forma calma e com cuidado. Como eu disse, a família da Natália não tinha celular e nem telefone, e então eles ficaram sabendo que o corpo dela tinha sido encontrado de uma maneira bem triste e desagradável. A mãe dela ficou sabendo enquanto escutava o rádio e o pai dela ficou sabendo pela TV, enquanto estava em uma cidade vizinha tentando conseguir cães farejadores para ajudar nas buscas. Como eu disse, tinham sinais claros de abuso sexual no corpo da Natália, porém a polícia não conseguiu encontrar nenhum rastro de sêmen para poder colher amostras e talvez identificar o criminoso. Além disso, eles também constataram que tinha de 3 a 4 dias que a Natália já estava sem vida, então provavelmente ela tinha morrido no mesmo dia que desapareceu ou no máximo no dia seguinte. Além disso, a Natália era uma menina bem alta, ela tinha cerca de 1,70 m de altura, e então a polícia começou a desconfiar que mais de uma pessoa teria participado desse crime para conseguir agredir a Natália, imobilizar ela e tudo mais. Então a polícia logo fez os exames no corpo dela, e confirmaram essa teoria porque eles encontraram material genético que indicava que pelo menos 5 pessoas tinham participado desse crime. Como eu disse antes também, o local onde o corpo da Natália foi encontrado já tinha sido vasculhado antes por várias pessoas que passaram lá procurando e ninguém tinha encontrado nada. Então a polícia rapidamente começou a acreditar que na verdade o crime tinha acontecido em um outro local e o criminoso ou os criminosos tinham colocado o corpo da Natália ali depois, provavelmente no mesmo dia em que ele foi encontrado. Assim que o corpo da Natália foi encontrado, a polícia tentou entrar em contato mais uma vez com o Gustavo, que até então era o único suspeito no crime, porém o Gustavo já não foi mais encontrado. A polícia procurou ele na casa dele, também perguntou para familiares e amigos, mas ninguém sabia dizer aonde ele estava. Então isso levantou ainda mais suspeitas e a polícia passou a acreditar que ele tinha fugido. Eles conseguiram então um mandado de busca para a casa do Gustavo, porém lá eles não encontraram muita coisa, encontraram apenas uma jaqueta que tinha sido lavada recentemente, fizeram testes nessa jaqueta e encontraram que tinham algumas manchas de sangue, porém eu não encontrei a informação se esse sangue foi confirmado que era da Natália ou não. Uma semana depois da descoberta do corpo da Natália, o Gustavo foi finalmente encontrado e levado para a delegacia para mais esclarecimentos. No seu novo interrogatório, dessa vez ele admitiu que tinha envolvimento no crime contra a Natália e ainda citou o nome de outros 3 envolvidos, que eram 3 policiais. Enquanto isso, a polícia procurava pelo lugar onde o crime teria acontecido e eles receberam várias ligações de dicas de pessoas e acabaram chegando até uma casa abandonada na periferia da cidade, que estava também no nome de um dos policiais que o Gustavo tinha citado no seu interrogatório. As pessoas que denunciaram essa casa disseram que acreditavam que policiais utilizavam a casa para levar meninas até lá, drogar essas meninas e abusar delas sexualmente. A polícia então conseguiu um mandado de busca também para essa casa, levaram até lá cães farejadores, mas os cães não conseguiram fazer a busca, eles começaram a passar mal durante a busca e segundo a polícia é porque tinha uma mistura de cheiros muito grande no local e os cães não conseguiram fazer uma busca adequada. Eles fizeram então uma busca com luminol e encontraram várias manchas de sangue nas paredes e no chão daquela casa. Eles também colheram amostras de cabelos que foram encontrados e também da terra do local e conseguiram confirmar que esses cabelos eram da Natália e também que a terra era o mesmo tipo de terra que foi encontrado no corpo dela. A polícia foi então atrás dos policiais que foram citados pelo Gustavo e eram os mesmos policiais que estavam de patrulha na noite em que a Natália desapareceu e eram aqueles que estavam rondando a festa aonde ela estava. Os policiais em questão eram Oscar Alberto Echenique, Ricardo Anselmini e Ricardo Alfredo. Os 3 foram chamados para interrogatório e se declararam inocentes e disseram que trabalharam normalmente naquela noite
e que não tinham nem mesmo visto a Natália. Porém, mesmo assim, as casas e os veículos de todos eles foram revistados e no veículo de um deles foram encontradas manchas de sangue e cabelos que posteriormente foram testados e eram sim da Natália. A polícia foi então atrás do carro de patrulha da polícia que tinha sido utilizado por eles naquela noite, porém eles perceberam que aquela viatura tinha desaparecido da delegacia na mesma noite do crime. Foram feitas buscas então e o carro foi rapidamente encontrado em um ferro velho e ele tinha sido pintado todo de branco ali, provavelmente para não ser encontrado. O carro foi então testado e nele também foi encontrado o DNA da Natália e também sangue ali e cabelos dela. Como eu disse antes, tinha sido encontrado o DNA de 5 pessoas no corpo da Natália, então esses DNAs foram comparados com os dos 3 policiais e também do Gustavo e acabou dando positivo para os 3 policiais, mas não deu positivo para o Gustavo. A essa altura já tinham provas o suficiente contra os 3 policiais, mas mesmo assim eles não foram presos e ficaram aguardando todo o processo em liberdade. A essa altura apenas o Gustavo estava preso, suspeito ali de participar do sequestro da Natália. Em setembro de 2002 aconteceu então o julgamento dos 4 envolvidos no caso e os 3 policiais foram condenados à prisão perpétua pelos crimes de estupro, tortura e homicídio. O Gustavo acabou sendo condenado a 25 anos, acusado apenas de participar do sequestro da Natália, já que não pôde ser confirmado se o DNA dele estava presente ou não no corpo dela. Ele foi apontado como sendo o responsável por ter ido até a festa, observado e escolhido a Natália como vítima, seguido ela quando ela saiu da festa e avisado aos policiais para onde ela estava indo, para assim eles conseguirem pegá-la. Segundo a polícia, o Gustavo avisou os policiais, para onde a Natália estava indo, e então eles foram até lá, cercaram ela, obrigaram ela a entrar no carro e levaram ela até a casa abandonada onde aconteceu o crime. Lá eles obrigaram ela a ingerir uma alta quantidade de álcool, justamente ali para tentar drogar ela ou fazer ela ficar ali menos resistente. Então eles cometeram o abuso e depois tiraram a vida dela. Provavelmente eles manteram o corpo lá naquela casa escondido pelos próximos dias e então no dia 8 eles levaram até o viveiro aonde eles tentaram esconder. Porém, como eu tinha dito antes, foi encontrado o DNA de 5 pessoas no corpo da Natália. 3 desses DNAs foi confirmado que era dos policiais. O DNA do Gustavo, ao que tudo indica, não foi encontrado no corpo dela, afinal de contas, eles disseram que ele participou apenas do sequestro, e então ainda faltava identificar o DNA de 2 pessoas. As investigações se seguiram, apareceram outros suspeitos, mas tudo isso foi ali uma grande polêmica. Para um desses DNAs foi levantado o suspeito Ricardo Panadeiro, que também era uma pessoa bastante influente na cidade, afinal de contas ele era um comissário de Miramar. O DNA dele foi identificado em um pelo pubiano que foi encontrado no corpo da Natália, porém esse pelo tinha pouco DNA porque ele não tinha raiz, mas mesmo assim, mesmo sendo pouco, o resultado do exame deu positivo quando comparado com o Ricardo Panadeiro. Além disso, testemunhas que tinham visto o carro da polícia passar conseguiram sim identificar o Ricardo Panadeiro como sendo uma das pessoas que estava na viatura. O primeiro julgamento dele aconteceu então junto com os outros policiais, porém ele foi absolvido por falta de provas, porque foi decidido que aquele pouco DNA não era o suficiente. Porém, essa decisão foi contestada e então foi marcado um novo julgamento para 2018, ou seja, 17 anos após o crime, e mais uma vez o Ricardo foi absolvido por falta de provas. A família da Natália mais uma vez se revoltou, contestou a decisão, porque para eles era claro que o Ricardo tinha sim participado do crime. Então, mais uma vez, a decisão da absolvição foi revogada e foi decidido que teria um terceiro julgamento. Porém, até hoje, esse julgamento não aconteceu. Outro fato que causou bastante revolta foi que alguns anos depois da condenação
condenação do Gustavo, a defesa dele recorreu dizendo que ele tinha sido condenado pelo crime errado. Ele tinha sido acusado de privação ilegítima da liberdade e a defesa dele disse que, na verdade, o crime certo seria sequestro e então a sentença dele seria menor. A justiça acabou aceitando esse argumento aí da defesa dele e a pena do Gustavo de 25 anos foi abaixada para apenas 10 anos e ele não cumpriu nem mesmo isso porque ele saiu da cadeia em 2009. Nesse mesmo ano, 2009, os outros condenados pelo crime, os 3 policiais que tinham sido condenados à prisão perpétua, passaram a ter o direito de saídas transitórias da prisão, o que mais uma vez causou muita revolta na família da Natália. Eles passaram a ter o direito de, a cada 15 dias, poder sair da prisão por 12 horas, e nesse período eles não eram acompanhados de nenhuma maneira. É dito que eles podiam ficar apenas em casa, não podiam sair na rua, mas eles não tinham nenhum dispositivo, nenhuma tornozeleira ou nada desse tipo para confirmar realmente se eles estavam em casa ou o que eles estavam fazendo. Então, uma pessoa que tinha sido condenada à prisão perpétua, a cada 2 semanas tinha como sair da prisão e ficar 12 horas ali fora sem ninguém saber o que de fato estava fazendo. Depois da família da Natália fazer mais uma vez vários protestos, essa regalia acabou sendo retirada, mas foi colocada de novo em 2017. Mais uma vez a família dela protestou, o pai dela fez até mesmo greve de fome em frente ali à delegacia e o Tribunal de Justiça, e então em outubro de 2018 elas foram mais uma vez removidas, mas em dezembro do mesmo ano eles voltaram a permitir essas saídas transitórias. Depois disso, eu não encontrei mais nenhuma notícia se elas foram retiradas mais uma vez ou se eles permanecem saindo da prisão até hoje, mas o fato é que a família da Natália sempre se posicionou e sempre fez muitos protestos e, como eu disse antes, até mesmo greve de fome contra essas decisões que realmente são inadmissíveis, né? Permitir que 3 pessoas que cometeram um crime tão bárbaro, ainda mais sendo 3 policiais, pudessem aí ter esse direito de sair da prisão, sendo que foram condenados à prisão perpétua. Vários anos após o crime, alguns familiares da Natália acabaram se mudando de Miramar, segundo eles, para seguir a vida adiante, porém a mãe dela permaneceu lá e deu uma declaração dizendo o porquê de ter escolhido permanecer na mesma cidade, sendo que os criminosos que tiraram a vida da sua filha muitas vezes estão aí livres pela rua. Ela então disse: "Fiquei para morar em Miramar para que as pessoas não se esqueçam da minha Nath. Quero que me vejam para que ninguém esqueça que havia alguém chamada Natália nesta cidade. Eu tenho que ficar viva, por mais que eu queira morrer, porque temos que prender 2 caras que ainda estão livres. Nós prometemos a ela que todos os seus assassinos seriam presos e vamos tentar cumprir isso." Apesar de todo o esforço e dedicação da família da Natália, hoje, 21 anos após o crime, os outros 2 suspeitos ainda não foram identificados e aqueles outros 2 DNAs encontrados no corpo da Natália continuam um mistério. Além disso, também tem toda essa questão aí, né, de que boa parte dos culpados foram condenados, mas ainda assim tem um ar muito grande de impunidade em volta de todo esse caso, porque apesar de terem sido condenados, um deles está em liberdade já apenas 8 anos após o crime, ele já estava em liberdade, que é o Gustavo, né, que foi preso em 2001, mas saiu em 2009, e os outros 3 aparentemente também estão em liberdade porque sair da prisão por 12 horas apenas de 15 em 15 dias é praticamente estar em liberdade, né? Então, mesmo tendo sido aí condenadas 4 pessoas, ainda tem um ar muito grande de impunidade em torno desse caso, que faz realmente as pessoas ficarem muito revoltadas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer, e o que você pensa a respeito aí dessas condenações dos envolvidos. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.